O Ministério Público Eleitoral solicitou judicialmente a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Nicolas Ferreira. A medida acontece no contexto de um vídeo em que ele afirma que o livro Cobiça, do prefeito Fuad Noman, do PSD, seria pornográfico e direcionado a crianças, com o intuito de desinformar o eleitorado. E tem mais. O amor com o clã Bolsonaro, ó, acabou. Essa última parte me interessou sobremaneira. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Não consegui, eu pus uma trilha triste, porque é o amor entre Nicolas e o clã Bolsonaro acabando, é o fim de uma era, é o fim de um relacionamento. A gente tem que ter respeito por isso, Daiane. Pois é. Então, né, Ana, a gente tem o Nicolas Ferreira de um lado e a gente aparentemente tem aí o clã Bolsonaro de outro, e a gente tem o judiciário que está pedindo a cassação dos direitos políticos do Nicolas Ferreira. Esse judiciário, logicamente, é representado pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais, e a gente espera realmente que haja aí um cuidado, né, com o julgamento dessa ação. Mas vamos lembrar o que aconteceu, tá, Ana? Eu vou até te pedir para trazer a matéria que já explica essa decisão e fala um pouquinho sobre o que aconteceu em 2020, quando o Nicolas Ferreira, ao estilo Nicolas Ferreira, acusou o prefeito Noman, do PSD, de ter escrito um livro pornográfico direcionado ali para crianças. E não é bem assim. Essa história a gente já sabe qual é o jeito Nicolas Ferreira de propagar informações duvidosas, para não utilizar outro termo. Vamos lá, por favor, Ana. Bom e velho pânico moral. Vamos lá. Agora a informação de Minas Gerais, do Ministério Público Eleitoral, tendo denunciado o deputado federal Nicolas Ferreira por ataque ao ex-prefeito Fuad Noman. A apuração é do Pedro Venceslau. Pedro está com a gente ao vivo de novo. Pedro, os filhos e a viúva do prefeito Fuad Noman serão, portanto, as testemunhas de acusação nesse caso? É isso, Tainá. Esse caso aconteceu durante a eleição do ano passado, no segundo turno, uma eleição que estava bastante acirrada. Fuad Noman estava disputando com o deputado estadual Bruno Engler, que também foi denunciado, assim como Sheila Mello Oliveira, deputada estadual, e Cláudia Araújo. São 4 denunciados. Os familiares, né, os filhos de Fuad Noman e a viúva serão testemunhas do ex-prefeito, que faleceu em decorrência de um câncer, mas basicamente durante a propaganda eleitoral eles fizeram ataques ao então prefeito relativos ao livro que ele lançou chamado Cobiça. Então, segundo a denúncia que chegou ao Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais, houve uma exploração de textos, de trechos descontextualizados que atribuíram ao então prefeito a falsa imputação de exposição de crianças e também outros ataques que foram feitos. Então agora essas três pessoas vão ter que responder ao Ministério Público Eleitoral e o prefeito Fuad Noman não está mais aqui, então a família vai atuar nesse caso em nome dele. Tentei entrar em contato com o Nicolas Ferreira e também com o Bruno Engler, ainda não consegui resposta. Pois é, e aí, né, importante a gente lembrar que o Nicolas Ferreira é essa figura. Ótimo quando você fala do pânico moral, Ana, porque o que ele traz? Ele traz um discurso de que o Noman ele estaria ali escrevendo um livro pornográfico para crianças. É um livro que está na categoria de erótico, não é um livro para crianças, não é um livro para ser distribuído na escola, mas só agora, em 2025, é que a gente tem essa decisão, o pedido do Ministério Público Eleitoral, que pede a suspensão dos direitos políticos de Nicolas Ferreira, diante do que foi dito lá atrás, na eleição de 2024, de um livro lançado em 2020, e que toda a sociedade já conhecia, pelo menos as pessoas que tinham acesso ao prefeito, já conheciam as informações publicadas naquele livro. Mas o que é que eles fazem? Eles disseminam em grupo de pessoas que não têm informação sobre o que está falando, uma falsa verdade. Essa falsa verdade, ela muitas falada, muitas ela se torna verdade. Inclusive, eu não ia falar o nome do portal, mas até o Cana. Quem quiser olhar lá na Amazon, pode olhar os comentários do livro.
A cobiça. É bem interessante, porque tem gente que fala, olha, tem um trecho na página 159 que tem ali um trecho violento sobre abuso de crianças. As pessoas vão comentando, inclusive falam, não li o livro, mas vi que tem coisas horríveis. O livro é péssimo, dá 1 estrela, mas não justifica porque o livro é péssimo. É um livro que dá com uma avaliação ruim, por exemplo, mas a justificativa muitas vezes é exatamente essa. As pessoas não têm conhecimento sobre o livro e traz esse pensamento de uma verdade consolidada a partir de um pensamento político. Dito isso, a gente teve também o Avesso da Pele, né, que também foi muito nessa linha criticado nas escolas pela extrema-direita, e que foi defendido depois, né, pelo próprio autor, tentando Tenório, se eu não me engano, Jefferson Tenório, explicando qual o teor do seu livro, e precisou-se fazer uma campanha porque a extrema-direita estava tentando censurar e proibir o livro, que não era indicado para crianças e que teria ali um conteúdo que não é para aquela faixa etária, mas a extrema-direita utiliza das informações, né, incorretas, e eu estou sendo muito gentil, porque a gente sabe que isso é uma estratégia para tentar manipular a população. Dito isso, Ana, tem a questão, né? O Nicolas Ferreira não se posicionou ainda sobre isso. Logicamente, os ataques foram feitos e chegou ali a manchar a imagem do prefeito à época. E aí vale lembrar que o Ministério Público, ao pedir a cassação dos poderes políticos do Nicolas Ferreira, seria a cassação do seu mandato. Então, o que a gente espera que, segundo o Ministério Público, os denunciados disseram intencionalmente que essas informações falsas, né, sobre o livro do Norman para beneficiar o outro adversário no segundo turno. Nada novo sobre o que Nicolas Ferreira e uma grande turma do PL faz. Mas, dito isso, tem uma outra questão, tá, Ana? Porque o Nicolas Ferreira, apesar dele ser ainda o neto aí de um bom ditador, aquela figura que muita gente gosta, e muito entre aspas esse gosta, porque é muito voltado para um nicho específico e conservador da extrema-direita, vou te pedir para trazer a matéria da revista Fórum, que traz que o clã Bolsonaro teve um racha com Nicolas Ferreira e reclama de PL não dar dinheiro para Eduardo nos Estados Unidos da América, Eduardo que é do PL. Mas eu acho que o Bolsonaro, que fez uma campanha de PIX para 17 milhões de reais que ele recebeu, e ele já teria passado uma boa quantidade de milhões de reais para o filho nos Estados Unidos, já estava bom, né? Pelo menos é o que eu acho, mas eu acho que dinheiro também para essa galera que, né, compra 51 imóveis com dinheiro vivo, precisa ser muito, né? É verdade, né? Olha eu achando que estava bom ter recebido 4 ou 5 milhões para se manter nos Estados Unidos sem fazer nada. Isso é tudo de pão para eles. Pois ele comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, poxa, é isso, né? E é isso, eu só fiquei, perdão, Ana, a matéria da revista Fórum traz que após mirar Tarcísio Gomes, né, do Republicanos, como ali uma terceira via, o clã Bolsonaro abriu um novo racha na ultradireita neofascista ao enviar mensagem via Paulo Figueiredo declarando guerra a Nicolas Ferreira, né, o PL de Minas Gerais, que é acusado de abrir um novo flanco da direita sem Bolsonaro. E o Nicolas Ferreira já tinha uma briga com o Malafaia, já teve uma briga com o Malafaia um tempo atrás. Ele também já fala sobre o Bolsonaro não estar nesse cenário. Ele já tentou ali desvencilhar sua imagem ao lado do Bolsonaro, isso já é uma informação fato, né? A gente já vem percebendo isso, ele quer os bolsonaristas, ele quer os conservadores, ele quer os religiosos. Isso não necessariamente vem junto com o Bolsonaro. O bolsonarismo, né, os fascistas existiram antes de Bolsonaro e eles certamente vão existir depois de Bolsonaro. Os conservadores, os evangélicos existiram antes e vão existir depois. Então é isso que o Nicolas Ferreira tenta abarcar nesse momento. E uma questão é que quanto mais ele tenta abarcar, mais poderes políticos ele acaba ganhando, né, de certa forma, mais visibilidade em um cenário que Bolsonaro e seus filhos podem ser presos, estão fugindo do país, Bolsonaro está inelegível e não tem um nome forte ainda da direita, da extrema-direita, para a disputa de 2026. O nome mais forte até o momento é o Tarcísio de Freitas ou a Michele Bolsonaro, que pela misoginia já teria algumas questões aí, né? E o Paulo Figueiredo fez um comentário na publicação, repostando a publicação de Gaia, e falou o seguinte: realmente
ótimo tirar o foco do trabalho do Bolsonaro, o Papai do Céu tá vendo, né? Que foi uma crítica ao Nicolas Ferreira, aquelas briguinhas assim de redes sociais. O Gaia ainda fala, né? Misericórdia, dessa vez o Nicolas dedicou 8 minutos falando a verdade sobre o pai dos pobres. Compartilhem. Que é um vídeo falando sobre a questão da taxação dos ricos, e vai lá o Nicolas, mais uma vez, com falácias, com meias-verdades, falando que o Lula, na verdade, quer taxar pobre, etc. e tal. O Gaia dá apoio a ele, né, republicano o que ele fala, dando visibilidade para as besteiras nas redes sociais. E lá o Paulo Figueiredo, muito próximo dos Bolsonaro e do clã Bolsonaro, faz essa crítica, evidenciando algo que a gente já vinha notado, que o Nicolas ele está distante do clã Bolsonaro por várias questões. E também vale lembrar, né, Ana, que a gente teve aí a informação de que foi o próprio PL que vazou a informação de que o primo do Nicolas foi preso com drogas. Eu tinha esquecido disso. Pois é, então assim, o PL também não é um aliado do Nicolas, o próprio partido, gente. Por quê? Porque ele mostra força e poder e, logicamente, isso aí é muito complicado em um cenário em que a centralização ainda precisaria ser feita em uma pessoa. E essa pessoa seria o Bolsonaro e quem ele indica. Quem está distante dele não é interessante. Ou seja, eles estão brigando entre si e a gente vai torcer para que eles continuem brigando, porque a gente adora essas informações. Briguem isso, se matem. É isso. Eu estou torcendo para que a briga fique cada vez mais feia e, de preferência, que descambe em lavação de roupa suja. Tá? De preferência, tá? Mas agora, convidam, né, Ana? Nas redes sociais convidam. Com vídeo, por favor, com vídeo. Daí você falou um negócio agora no final que me pegou, assim, né? O Nicolas, ele demonstra aí ele tem uma força política, né? E veja, falar isso não é fortalecê-lo, é conhecer que ele tem regimentado apoio principalmente nas redes, né? E que conseguiu transformar isso em eleição, enfim. Só que o Nicolas não é, me parece, do ponto de vista do bolsonarismo, uma figura confiável. Ele não tem aquela lealdade canina que eles gostam, né? Pelo contrário, ele é muito mais estrelinha, ele quer, né, para si essa coisa da fama e enfim, de se aparecer e tal. E falta ali, para ser o escolhido pelo bolsonarismo, você precisa ser um pouco mais subserviente, sim, chefinho, né? Que é o que o Tarcísio tá fazendo, entendeu? Né? Não, o Bolsonaro, não sei o quê, toda hora dando recadinho do Bolsonaro e fazendo ali o papel de bonequinho de ventríloco do Bolsonaro, assim, né? E o Nicolas, muitas vezes, ele tem as próprias pautas, né? Nesse sentido, de novo, não quero dizer que ele é assim, né, um agente independente, enfim, tem espírito de liderança, não é nada disso, assim. Mas ele tem os seus próprios, né, seus próprios os assuntos, assim, dele, né? E talvez aí ele represente um perigo, fora o fato de ser novo também, né? Eu acho que isso também é uma questão. Né, eles não querem ali criar uma cobra. Mas tem uma coisa aqui que o nosso Pedro Drops de Jogos aqui no chat apontou também, que a briga, na verdade, é entre o Valdemar e o Bolsonaro, né? O Valdemar prefere o Nicolas, a Michelle ou qualquer um que não seja o Bolsonaro, né? Esse é o ponto. E a família Bolsonaro ali quer ver uma continuidade, é um pouco nesse sentido que eu estava indo, né? Quer ver uma continuidade de si mesma e não reconhecem no Nicolas essa continuidade. Dito isso, é uma tristeza este possível rompimento, porque eu falei hoje mesmo, assim, que esses rompimentos aí na direita também são rompimentos meio falsos, né? Mas é muito triste, de qualquer forma, ver ele se tratando dessa forma, considerando-se que o Nicolas não é aquele cara que na própria lua de mel gritou Bolsonaro. Pois é.
Talvez eu tenha que reconsiderar esse comentário sobre faltar subserviência ao Nicolas. Mas acho que tem que beijar mais, Nicolas, tá? O Bolsonaro tem que ser um pouquinho mais capacho para conseguir aí o apoio dele. Tenta. Que dureza, viu? Inclusive, eu imaginei, foi uma cena que eu imaginei agora. Gente, que caos. Desculpa. Ai, você imaginou isso? Uhum. Desculpa, Daiane. Tudo bem, tem para o meu estômago. Também. Perdão, gente. Perdão. Com esta imagem mental, ficamos por aqui e vamos todos diretos para a terapia. Beijos. Talvez eu não devesse ter mandado beijo no final desse. Talvez.